E aí, pessoal, meu nome é Bento e hoje vai ter uma aula de teoria dos números básica, tá? Em maratona e em programação multível no geral, geralmente quando a gente fala de teoria dos números e trabalha com números, a gente geralmente trabalha com números inteiros. Então hoje o que a gente vai fazer é ter uma noção básica das propriedades importantes entre inteiros que eu posso ter e algumas manipulações que eu posso fazer com eles para tentar resolver problemas, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é como achar o MDC de dois números, tá? Para fazer isso, a gente vai usar um algoritmo que a gente chama de Euclides estendido, tá? Que a ideia é bem simples. Vocês sabem que o algoritmo de Euclides é um algoritmo da divisão. Então, eu uso o algoritmo para dividir dois números. É o que a gente conhece como isso aqui. Quando eu escrevo isso numa forma de uma equação, então numa forma algébrica, eu tenho que o quê? Esse número eu chamaria de A e esse número de B. Aqui eu vou ter o quociente e aqui embaixo eu vou ter o resto. O que eu tenho é que A é igual ao quociente vezes B, então Q vezes B, mais o resto. Tá, não sei se ajudou. Enfim, eu escrevo maior depois. Tá, então esse é basicamente o algoritmo de Euclides da divisão. O que eu quero achar seria o MDC entre A e B. E agora eu vou passar uma intuição do algoritmo e por que ele vai funcionar. Pensem o seguinte. Pensem que o MDC de A e B divide A e divide B. Tá? Porque essa é a definição de MDC. MDC é o maior divisor comum entre dois números. Então o MDC entre dois números com certeza divide os dois. Agora, se eu tenho que tem um número D, tá? Que divide esse número e esse número, se eu passar esse Q vezes B para o outro lado, eu tenho que A menos Q vezes B é igual a R. Se eu tenho um número que divide A e eu tenho um número que divide Q vezes B, já que o número divide B, então eu tenho que esse número tem que dividir R também. Porque senão eu poderia fatorar esse número. Então eu vou chamar o MDC de A e B de D, tá? Então D. Então eu teria D, A sobre D, e isso é um inteiro, já que D divide A. E essa notação é divide, tá? Esse número divide esse número, só para deixar bem claro. Q vezes B sobre D é igual a R, ok? Então isso é um inteiro vezes outro inteiro, isso aqui é um inteiro, e D e R é um inteiro e necessariamente D divide R, porque isso é um produto de dois inteiros. Então isso é um inteiro também, ok? Então eu tenho que D tem que dividir R, porque se eu passar o D dividindo, isso é inteiro. Então, intuitivamente, eu sei o quê? Eu sei que se eu tenho o MDC de dois números, então ele também divide o resto da divisão. Uma propriedade importante sobre o algoritmo de Euclides da divisão é que R está limitado entre C maior ou igual a zero e B. Quando que R é zero? R é zero exatamente quanto A é um múltiplo de B. Porque eu só vou ter esse fator aqui. Então eu vou ter um inteiro vezes o B. E A vai ser zero. E R vai ser zero, então A é múltiplo de B. E por que R nunca pode ser maior nem igual a B? Porque se ele for maior que B, então eu escolhi o quociente errado. Porque eu poderia aumentar o meu quociente e ter um R que seria nesse intervalo aqui. Então sempre que se eu pudesse achar um R maior que B, eu simplesmente consigo corrigir isso para que meu algoritmo seja consistente. Ou seja, meu algoritmo sempre gere R's nesse valor. E nunca menor que zero. Tá? Então, ok. Então a gente começa por aí. E qual é a ideia do algoritmo de Euclides estendido? É fazer o algoritmo de Euclides, só que toda vez que eu acho um R e esse R não for zero, significa que eu tenho que comparar esse R com o B. Por quê? Porque se o MDC de A e B é D, e eu já vi que D tem que dividir R, então o MDC entre A, B e R
é o mesmo. Porque esse número é o maior número que divide A e B e ele divide R. Por mais que tenha um número maior do que D que divida R e A, por exemplo, não que seja possível, eu acho, mas ele não divide B, porque D é o MDC entre A e B. Então, eu tenho que o MDC de A, B e R é igual. Se eu fizesse o MDC de 3 números, A, B e R, é igual a D também, que é o MDC de A e B. Ok? Então, e esse MDC é igual ao MDC entre B e R, que vai ser igual a D também. Porque eu posso fazer essa mesma manipulação isolando o B, por exemplo. O B ou o A. O mesmo argumento que eu usei para argumentar que o MDC entre A e B divide R, eu posso usar o mesmo argumento para que o MDC de B e R divide A. E de A e R divide B. Beleza? Então eu só repito esse mesmo argumento que eu fiz para demonstrar essa propriedade, para demonstrar que isso aqui é verdade também. Tá? Então, com isso, eu tenho uma ideia bem interessante de um algoritmo. Que é qual? Eu vou repetindo o processo até que meu resto seja zero. Por quê? Porque se meu resto é zero, eu não consigo fazer mais nada. Já que agora que o resto é zero, todo número divide zero, né? Porque é só multiplicar ele por zero. E se o resto é zero, eu não consigo mais fazer a operação de resto. Porque A módulo zero é indefinido, do mesmo jeito que A sobre zero. Ok? Então, assim que eu chego que o meu resto é zero, meu algoritmo tem que parar. E o último número que eu achei vai ser a resposta. Então, o último A que eu achei. Eu dividi A por alguma coisa e deu o resto zero. Ok? Então, qual vai ser o algoritmo? Esse é um algoritmo bem simples, tá? Que a gente pode fazer em uma linha. A gente vai fazer em C++ mesmo. E depende do tamanho do problema, vocês vão ter que mudar esse int para long long. Mas o MDC entre um int A e um int B vai ser o quê? Primeiro, uma coisa, tá? Eu estou dividindo A por B. É isso que eu quero. Eu quero achar o MDC entre A e B. O MDC entre A e B e o MDC entre B e A são iguais. Porque a ordem não importa. Tipo, o maior divisor comum não se importa para quem eu estou olhando. Então, nesse algoritmo, isso também não vai me importar muito. Tá? Eu vou simplesmente retornar o passo que a gente fez. Return. Que é o quê? Se o B for zero, B é um número que eu estou dividindo. Eu não posso dividir por zero. Então, se B for zero, significa que eu acabei meu algoritmo. E aqui a gente vai usar o operador ternário, tá? Se B for zero, eu acabei meu algoritmo. Porque esse foi o último número que eu consegui dividir o meu resto anterior. Então, acabou meu algoritmo. Então, eu vou retornar A. Se B não for zero, meu algoritmo continua. Então, eu tenho que retornar o MDC de B e A módulo B. Já que a operação módulo é exatamente o resto da divisão. E pronto, esse é o meu algoritmo de Euclides. Muito rápido de codar, tipo, bem fácil de lembrar. Só pensar no caso onde o algoritmo acaba e chamar de novo recursivamente, tá? Então, esse é o algoritmo de Euclides. Por que a gente se importa com o algoritmo de Euclides? Porque, muito frequentemente, a gente vai ter que achar o MDC de números. Uma coisa interessante é dois números, tá? A e B. Se eu acho que D é o MDC entre A e B, se eu dividir A por B, D divide A e D divide B. Então, se eu dividir A por D ou se eu dividir B por D, esse número é inteiro também. Ok? Então, isso é uma propriedade bem importante. Porque agora eu garanto que A sobre D e B sobre D são inteiros. Então, não tem como isso ser float nem nada. Vai ser, com certeza, dois inteiros. E eu só tenho... A única preocupação que eu tenho que fazer é... se essa função... se os dois argumentos forem zero, o MDC de 0 e 0 é uma coisa estranha, né? Porque é o maior divisor comum, sendo que 0 é divisível por qualquer número. Então, não é definido.
Mas essa função retornaria 0, tá? Só para deixar claro. Mas matematicamente não é uma coisa muito bem definida. Então tá, esse é o algoritmo de Euclides estendido. Alguma dúvida? Tá. Ok. A primeira aplicação que a gente vai ver isso é na prova de um teorema, tá? E o teorema é o teorema de Bézot. Teorema de Bézot. Bézot. Escrevi certo? Escrevi certo. Que, de novo, a gente vai definir D como o MDC entre A e B. Entre A e B. E o teorema me diz o seguinte, que existem inteiros x e y pertencentes a z, tal que ax mais by é igual a d. Tá? Então, se eu tenho que dois números a e b, e eu sei que o MDC deles é d, então eu consigo achar inteiros tais que um inteiro vezes o a e o outro inteiro vezes o b dá exatamente o MDC. Tá? E ok. Eu vou falar uma forma ainda mais geral, que é meio óbvia de se perceber, mas que é, se isso aqui é verdade, então eu também sei que eu consigo achar qualquer múltiplo de D, né? Então se eu tenho um D' pertencente a Z, tal que D divide D', então existe X' e Y', tal que AX' mais BY' é igual a D'. Porque isso é óbvio, né? D' é divisível por D. Então, ele é da forma K vezes D. Se eu só multiplicar esse lado por K, eu já acho meu X' e meu Y'. Então, esse é o resultado meio óbvio. Mas, isso me dá uma base para conseguir dizer que números eu consigo resultar, ou seja, gerar a partir do MDC de um número. Por quê? O que acontece se meu D for igual a 1? Então, se D for igual a 1, eu já vi que eu consigo gerar qualquer múltiplo de D, né? É só multiplicar dos dois lados pelo número que eu quero. Mas se D é igual a 1, então eu consigo gerar, então seja G o conjunto de valores que eu consigo gerar, G vai ser igual a Z. Por quê? Porque todo número pertencente a Z é divisível por 1. Então, para qualquer valor que eu escolha aqui, eu consigo achar um par de valores x, x' e y', tal que eu consiga gerar esse valor. Então, se eu tenho dois números coprimos, eu tenho que o conjunto de valores que eu consigo gerar é exatamente igual a z. Tá? E a intuição de por que esse teorema funciona vem exatamente do Euclides estendido. Por quê? No Euclides estendido, o que eu fiz foi fazer uma operação repetidamente. Então, eu tinha primeiro que A era igual a B vezes Q mais R, né? Quando eu fizer essa operação, esse R agora, e o B, eu vou repetir a operação do Euclides estendido, né? Para achar o MDC. Que eu vou ter o quê? Que B vai ser o R vezes um Q índice 1, aqui vai ser Q0, Q1, mais, vai ser R0, mais R1, tá? E esses valores são inteiros, né? Porque eu simplesmente estou fazendo a operação do Euclides estendido. Então, eu consigo ficar colocando tantos inteiros aqui, colocando inteiro, de forma que eu consiga escrever essa equação como um inteiro que é igual a um Q0 vezes isso aqui, né, que é B, mais R0, e eu consigo ficar substituindo as coisas por outros inteiros. E uma hora, garantidamente, eu vou chegar no MDC, né? Fala. Não entendi muito bem essa passagem, Bento, que você fez do B passando para Tá. É porque isso é aquela parte do algoritmo
em que eu chamo o MDC de B e A módulo B. Isso aqui, o B agora é meu A, tá? Então aqui, esse é o algoritmo de Euclides normal da divisão. Então B é meu A. E o número que eu estou dividindo agora, pelo qual eu estou dividindo, é o primeiro resto. Então esse é simplesmente o algoritmo da divisão aplicado na coisa que eu estava dividindo, na coisa pela qual eu estava dividindo primeiro e o primeiro resto. Beleza? Tá, então é isso. Então agora eu consigo construir inteiros aqui no meio, que vão ser o resultado desse algoritmo de Euclides, tais que uma hora eu vou achar o MDC aqui no meio, né? Uma hora eu vou achar o MDC. Aqui eu consigo substituir também R0, porque o R0 vai estar relacionado com M1. E no final, o último termo, eu vou ter um MDC, o D, né? Que é o MDC, vezes um Q K, mais 0. E esse termo vai aparecer aqui, com certeza. Beleza? Vocês conseguem ver que esse termo vai aparecer, né? Porque eu vou ter dividido por ele, finalmente, e vai ter dado um resto zero. Então esse termo vai aparecer aqui. Então, intuitivamente, eu consigo perceber que esse resultado é verdade a partir do Euclides estendido. Já que eu estou construindo uma série, por assim dizer, de inteiros, todos que vão estar sendo somados ou multiplicados, que vão me dar o D em algum ponto. Beleza? Então, tá. Ok. Tá. Agora sim. Esse teorema eu não vou provar ele completamente. Eu vou disponibilizar um link com duas provas diferentes dele. Uma que requer um resultado anterior e outra que não. A que não precisa do resultado anterior é exatamente essa prova desenvolvida, tá? Foi alguém que produziu durante uma semana olímpica da UBM. Então eu vou só botar aí, vai estar nos comentários do vídeo também para quem quiser. E tá, vai ser uma prova mais completinha. Mas essa intuição eu acho que já é suficiente para entender que isso aqui é verdade mesmo, beleza? E tá, ok. Agora a gente vai ver um pouquinho de aritmética modular básica, tá? Porque aqui a gente já está usando a operação módulo livremente, né? Então é bom a gente entender um pouquinho como funciona quando a gente mistura outras operações com o módulo. Tá? Primeiro, qual é a definição de módulo? A definição de módulo é o resto da divisão, né? O resto da divisão inteira. E assim, a questão é que o módulo pode assumir valores negativos, tá? Isso é uma coisinha um pouquinho importante. Por quê? Esse módulo que a gente está definindo, na verdade, é uma relação de equivalência em que eu tenho classes de equivalência. Eu não vou explicar o que são essas coisas. Você consegue ver isso num curso introdutório de álgebra linear ou de números inteiros. Mas é basicamente A congruente a B módulo N. Significa que A módulo N é igual a B módulo N. Ok? Então, o resto da divisão inteira de A por N é o mesmo resto da divisão de B por N. Só que isso é estendido para números negativos, tá? Então, pode ser que A aqui seja negativo ou B seja negativo. Eles podem ter qualquer sinal, qualquer um dos dois, tá? E essa relação, como eu sei que esses valores variam entre 0 e n-1, eu consigo definir, com certeza, que essas congruências no meu conjunto de inteiros só vão gerar n-1 classes de números diferentes, tá? n-1. Porque todo número, se eu somo n nele, ele vai ter o mesmo resto da divisão. Por quê? Pensa que eu dividi A por N, né? Então é A igual a N vezes Q mais o resto. Se eu somar N aqui, esse N vai vir para cá. E eu vou somar aqui do outro lado também, né? Então A mais N vai ficar N vezes Q mais 1 mais R. O resto não mudou. Claramente o resto não muda. Por quê?
Porque eu estou somando um n a mais. Ele vai simplesmente mudar o coeficiente. Então, se eu somo n em um número, o módulo dele para esse número não muda. Tá? Então, isso já me dá uma noção de que talvez a operação mais, eu possa aplicar ela dos dois lados e o resultado seja igual. Por quê? Se eu somo n dos dois lados, o resto da divisão não muda em nenhum dos dois lados. Se eu somo um número menor que n, então se eu somo um k, tal que k é menor que n, o que acontece? Como eu sei que o resto da divisão é igual para os dois, eu posso simplesmente fazer aqui r mais k e eu comparo isso com n. O que acontece se eu comparar isso aqui com n? Então, se isso aqui for maior que n, o que acontece? Esse número estourou n, né? R obrigatoriamente tem que ser menor ou igual a n menos 1. Então, se ele passou do n, então eu tenho que subtrair n. E esse vai ser o novo resto. Porque o que é esse subtrair n? É exatamente passar o n aqui para o quociente. Então, se eu passou de n, eu faço aqui r mais k menos n. E não pode ser que não seja só uma vez, né? Porque eu posso somar num número muito grande. Então, enquanto eu vou tirando n dele. Tá? E essa coisa de enquanto ele for maior que n, eu for tirando n dele, é na verdade a mesma coisa que tirar o módulo dele por n, né? R mais k mod n. Por quê? Porque esse valor com certeza só me retorna uma coisa que é entre 0 e n menos 1. Que é exatamente o que eu quero, né? Que é o quanto ele sobra depois que eu pego o maior número de n's possíveis. Então eu posso só tirar o módulo disso aqui. Mas é meio estranho eu estar tentando provar uma coisa do módulo e usar módulo no meio, né? Então fica com essa ideia do while por enquanto. E se ele for menor que n, então for menor que n, eu simplesmente somei isso aqui dos dois lados, né? Então se esse valor era igual a esse, e eu somei um valor k dos dois lados, e ele é menor que n também, ele continuou válido também. Então, quando eu tenho uma relação de congruência modular, assim que a gente chama essa relação, eu posso somar, ou equivalentemente subtrair, né? Porque seria sobrar por um número negativo, dos dois lados, que elas são ainda válidas. Então, se isso aqui, então A mais K congruente a B mais K, modo N. Tudo bem? Tá. Agora, se eu multiplicar, também vale? Se eu multiplicar os dois lados por 2, será que vale também? É meio simples de ver que vale também, né? Por quê? Porque eu tenho que isso aqui é verdade ainda. Módulo n, módulo n. E aqui a gente assume que essa função, tipo, é que ela realmente pode ter valores negativos, mas a gente assume que ela tá me dando um intervalo entre 0 e n menos 1, porque eu já sei corrigir se for um valor negativo, né? Então eu vou assumir que é um valor positivo, para poder botar lá no algoritmo de Euclides estendido. Então eu tenho que A é igual a um coeficiente vezes n mais um r. E B é um outro coeficiente, então Q' vezes n mais o mesmo r, porque essa é a definição, né? O resto da divisão pelos dois é igual. Se eu multiplico A por 2, eu vou ter 2A. Eu vou botar um K genérico qualquer, tá? Só para não trabalhar com casos triviais. A divisão a gente sabe que ela é distributiva, né? Então vai multiplicar esses dois termos. KQN mais KR. E multiplicar o B também. KB é igual a KQ'N mais KN. E vocês percebem que esse termo ainda está igual, né? Esse termo mudou, mas ele não importa. Por quê? Porque qual é o resto da divisão de um múltiplo de n por n? Então, de um valor qualquer, de um z, n, módulo n. É sempre zero, né? Porque esse número é um múltiplo dele. Então eu posso literalmente escrever como, se eu divido esse por esse, zn é igual a n vezes q,
n é diferente de 0, né? Então z é igual aqui. E o resto é 0. Aqui tem mais 0, mais 0. Tá? Então, claramente, se o número é um múltiplo de mim, então o resto da divisão é 0. Tá? Então, isso aqui vai ser 0, isso aqui vai ser 0, quando eu tirar o módulo desses dois. E o k vezes n é igual a k vezes n. De novo, isso aqui pode estourar do n. Aqui é r, né? Não é n, desculpa. Aqui é r, r. Isso pode estourar do n. Então eu só repito o meu processo de novo, de reduzir isso até ele estar no intervalo 0, n-1, ok? Então a divisão, ela não funciona, não é que ela não funcione, mas ela não funciona. Porque a gente está no espaço dos números inteiros. E a divisão, ela não é definida nos inteiros. Por quê? Porque 3 sobre 2 não pertence aos inteiros. Tá bom? Então, eu não posso pegar dois inteiros quaisqueres e dividir um pelo outro. Tá? O que a gente faz é multiplicar. Pensem que isso aqui é 3 vezes 2 é menos 1, né? Nos inteiros, basicamente, o que a gente faz é essa operação. É uma multiplicação por um inverso. Então, 6 vezes 2 na n-1, 6 eu posso escrever como 2 vezes 3 vezes 2 na menos 1. 2 vezes 3, e daí eu multiplico por 2 na menos 1. E um número vezes o inverso multiplicativo dele é 1. Tá? Então isso fica 3. Então, nos inteiros, quando eu falo de divisão, na verdade o que eu estou fazendo é multiplicar por um inverso multiplicativo. Ok? E se eu tenho que 3 vezes 4 na menos 1, isso aqui não pertence aos inteiros, né? Não pertence aos inteiros. Ok? Que é esse caso aqui mais ou menos, 3 e 2. Tá? Então, eu não estou exatamente dividindo. Eu estou multiplicando por um inverso multiplicativo. E essa ideia, a gente vai voltar a ela daqui a pouco. Tá. Então, a gente já viu que a soma funciona. E a subtração também funciona. A gente viu que a multiplicação funciona, mas que a divisão é meio esquisitinha. E a exponenciação? Então, a elevado na k é congruente a b elevado na k. Se isso aqui é verdade, então se isso, então isso. Aqui, a gente pode, de novo, voltar para essa forma e fazer o binômio de Newton dessa expressão aqui, tá? O que acontece com o binômio de Newton? Cada termo vai aparecer um n, né? Exceto um termo. O termo que é r elevado na k. Por que cada termo vai aparecer um n? Porque a definição do binômio de Newton, pro A, então o A na k, vai ser o quê? Vai ser o somatório de I igual a 0 até k da combinação de k, escolhe I, vezes R elevado na I vezes... peraí. O que eu fiz? Tá. Vezes Q, N elevado na K menos I. Esse é o binômio de Newton dessa expressão, né? Esse termo, toda vez que ele aparecer, ele é um múltiplo de N, né? Então, N, isso aqui mod 0, isso aqui mod N, então Q, N elevado na K menos I módulo N é sempre 0. Por quê? Porque isso é um múltiplo de N. Concorda? O único caso onde isso aqui não é 0 é quando esse expoente aqui é 0. Porque um número elevado na 0 dá 1. Tá? Sim, pergunta? Tá. Então, isso é 0 se K menos I diferente de 0. E é sempre inteiro, né? Porque o I vai de 0 até K. Então, isso aqui vai ser 0, a menos que K menos I seja 0. E quando K menos I é 0? K menos I é 0 exatamente quando I for igual a K e quando aparecer o termo RK. Então, se eu tirar AK módulo N, isso aqui vai ser 0 em todos os termos, exceto no termo RK. Então, isso é a mesma coisa que RK módulo N. Ok? Então, isso vai ser RK módulo N. E agora eu repito exatamente o mesmo argumento para o B. Porque a única coisa que vai mudar é que no caso do B,
eu vou ter aqui, ao invés de Q vezes N, eu vou ter um Q' vezes N. Oi. Escreveu errado, eu acho. Era R pode N elevado a K. R... Aqui? Você escreveu a mesma coisa 2 vezes. Não, aqui é A. Ah, Esse aqui é um A. Tá? Então é. Então eu repito o mesmo argumento para o B e eu vejo que B também, B elevado na K, modo N, vai ser igual a R na K, modo N. Então, claramente, isso é igual a isso, né? E se isso é igual a isso, a gente já viu que implica a congruência modular. Então, de novo, ok, a gente já sabe que se A é congruente a B módulo N, então A elevado na K é congruente a B elevado na K módulo N também. Tem que sempre botar o módulo N, tá? Aqui depois. Eu não esqueci de botar aqui, mas foi mal. Então é isso. Então a gente já viu as operações básicas, beleza? E de novo, elevar em menos K não faz muito sentido. Porque não existe 1 elevado na menos 4, 2 elevado na menos 4, por exemplo, nos inteiros. Isso é um número racional. Então não faz sentido fazer esse tipo de operação. Ok? Então isso que vocês precisam saber de álgebra modular. Tá? Isso é bem importante. Então, a próxima coisa que a gente vai ver é, primeiro, a função tociente de Euler, tá? Também conhecida como função φ. Porque agora a gente já entende o conceito de MDC, então faz sentido fazer a seguinte pergunta. Quantos números menores que eu são tais que eu sou coprimo com ele? E eu acho importante definir só, saber a diferença entre um número primo e a definição de coprimalidade, ok? Um número primo todo mundo sabe o que é, né? Isso é bem simples. Um número primo é um número que só é divisível por ele mesmo e por 1, tá? E coprimalidade é uma relação que precisa de 2 números, pelo menos. 2 números são coprimos, então A e B são coprimos se e somente se MDC de A e B é igual a 1. Ok? Então, se o MDC deles é igual a 1, eles são coprimos. Se eles são coprimos, o MDC deles é igual a 1. Ok? Então, isso é a definição de coprimalidade. E a função φ de Euler, a função tociente de Euler, também conhecida como função φ, para um número n, é definida como como a cardinalidade de G, ok? Onde G é K menor ou igual a N e K maior ou igual a 1, tal que N e K são coprimos. Então, eu tenho um conjunto G, que é o conjunto de números menores que eu e maiores ou igual a 1, tal que eu e esse número somos coprimos. E a minha função simplesmente pega a cardinalidade, ou seja, o tamanho desse conjunto. E essa é a função φ, a função tociente de Euler. Tá. Como é que eu iria para calcular essa função de um jeito inteligente? Primeira coisa é a seguinte. O que acontece se n for primo? Então eu vou chamar de P agora. P'. Então eu tenho um número φ de P, onde P é primo. Quanto é essa função? A definição é que eles são coprimos, né? Então o MDC é 1. Qual é a definição de um número primo? Eu só sou divisível por mim mesmo e por 1. Só que o meu MDC com 1 já é 1, né? Então, tem algum número menor que eu que tenha um divisor comum com ele? Não. Então, todos os números menores que eu não tenho nenhum divisor comum. E quantos números eu tenho menores que eu? Se eu sou P, P menos 1. Exatamente. Então, a função tociente por um número primo é só o primo menos 1. E acabou.
Sabendo desse fato, eu consigo pensar na seguinte relação. Pensa que assim, ao invés de ter φ de p agora, eu tenho φ de p elevado num alfa qualquer, tá? O que acontece? Isso aqui ainda é só um primo, e p é o mesmo primo ainda, tá? O que vai acontecer? Eu só vou ter fatores em comum com outros números, p elevado na k, tal que k é menor que alfa, né? Porque se o número não é dessa forma, então, na verdade, tipo, ele tem que ter o p, né? Ele vai ter que ter o p. Então ele tem que ter o p. Então ele vai ser um múltiplo de p. Então, um k vezes p, tal que k vezes p menor que p elevado na alfa. Tá? E quantos são os números dessa forma? Eu posso escrever esse número aqui, p na alfa, como o quê? Como p na alfa menos 1 vezes p. E agora eu sei exatamente o valor de k, né? Então k é igual a k é igual a p na alfa menos 1. Por quê? Porque esse é o número de múltiplos de p até p alfa. Vão ser todos os números, né? O MDC deles vai ser p, ou p ao quadrado, ou tarará, até p na alfa menos 1. E então eu vou ter p na alfa menos 1 desses números. E essa função vai ser o quê? Quantos números eu tenho até p na alfa? Eu vou ter p na alfa números, né? E eu preciso tirar todos os números que têm um fator em comum p. E eu já vi que são p na alfa menos 1. Então fica p na alfa menos 1. Eu posso colocar em evidência agora p na alfa menos 1 e fica p na alfa menos 1 vai ser igual a p menos 1. Então agora eu não só consigo achar o valor para um número primo, como consigo achar para potências de primos. Alguma dúvida nisso aqui? Tipo, ficou claro? Fala. Você falou que eu foram, mas era um φ mesmo, né? Não, isso aqui é φ. Tá. Isso aqui é p. Tipo, p é que... Tá, eu vou, sei lá, escrever um p maiúsculo, então. P maiúsculo, P maiúsculo, P maiúsculo, P maiúsculo. Tá, assim, aqui é um número, né? Dá pra ver que é um número, porque eu não tô variando a função. Mas tá, φ, ok, aqui vai ser o P. Tá, mas ficou claro então, tipo, tirando isso, essa confusão, ficou claro que vocês percebem esse passo aqui, que eu só tenho fatores em comum com números que têm o P nele, né? Porque o meu maior divisor comum não vai ser 1. Vai ser... E quantos desses números eu tenho? Eu tenho exatamente P elevado na alfa menos 1 desses números. Menos 1, né? É tipo, K é até isso. Então K é menor que isso. Tá? Ok? Então, esse resultado aqui é isso aí. Tá. Agora a gente vai fazer o seguinte. Tem uma propriedade dessa função que a gente não vai demonstrar ela, mas tem que saber, e é importante saber, que é que essa função ela é multiplicativa. Tá? Então, se eu pego... Mas ela não é multiplicativa em todo caso. Ela é multiplicativa se eu sou produto de dois números coprimos. Tá? Então, se eu tenho que... Eu quero avaliar φ de A. Ok? E A pode ser escrito como B vezes C, B, C coprimos. Então, φ de A é igual a φ de B vezes φ de C. Ok? A gente não vai provar essa propriedade, porque ela é meio chatinha, mas é verdade, tá? É verdade esse bilhete. Então, acreditem. E tem uma outra forma de se calcular
a função φ, que não tem nada a ver com nenhuma dessas até agora, e não é muito óbvia também, mas que é exatamente a fórmula que a gente vai usar para conseguir avaliar no computador a função φ do jeito mais eficiente possível, só usando números primos, tá? Então, se eu já tenho uma lista de números primos, eu consigo resolver a função φ de n de um jeito bem eficiente, só usando operações elementares. Então, módulo, subtração e divisão, tá? Que é o seguinte. Essa parte aqui da demonstração é importante vocês terem ela para agora, porque eu vou usar esse fato um pouquinho só para explicar por que isso funciona, ok? Então tá. Tem uma outra forma de calcular a φ de um n, que é n vezes o produtório para PI, tal que IPI pertence aos divisores primos, sei lá, pertence a Pzão, tá? Onde Pzão, divisores primos de n, e isso aqui é 1 menos 1 sobre P. Ok? Então, φ de n vai ser n vezes o produtório de 1 menos 1 sobre Pi, onde Pi é um primo que divide n. Tá? Isso aqui é meio que um salto meio grande, comparando com as outras formas mais óbvias, né, de se calcular φ, mas a intuição é basicamente o seguinte. Lembrem que n é um múltiplo de Pi. Então eu posso escrever n como um k vezes Pi. Do mesmo jeito que antes, na prova do Pi... eu vou escrever... eu vou escrever Pi mesmo, mas vocês sabem que isso aqui não é a φ, né? Eu espero. Então tá. Do mesmo jeito que eu vi na forma do P na alfa, eu posso aplicar uma intuição parecida aqui, né? Porque esse fator aqui vai ser, se eu comparar só com os PIs, eu vou ter k-1 números menores que eu, que vão ter um fator em comum. Então, aqui eu vou tirar n menos n sobre Pi. E n sobre Pi é k. Então, eu basicamente tiro os fatores em comum com esse número primo aqui. E por que eu faço um produtório disso aqui? Porque se eu tenho um outro primo aqui, então eu vou chamar de Pi'. Se eu considerar todo mundo que vai dividir o P', o P1', o Pi', eu vou contar também os valores que tem o Pi aqui. Porque o Pi com certeza está aqui, já que eles são primos diferentes. Então eu contaria 2 vezes. Então esse produtório é basicamente eu escrever o produtório gigante e ir tirando um a um a quantidade de números que são divisíveis por um Pi e depois tirando por um Pi mais 1, Pi mais 2, sendo que como eu estou multiplicando n por isso, depois o próximo valor que eu multiplicar, se eu tirar o termo 1 daqui, então 1 menos P1 sobre 1 menos P1 vezes o produtório para i maior que 1. Produtório pode ser assim também. Pode. De 1 menos 1 sobre Pi. Eu tirei o termo 1. Agora, esse número é menor que n. E aqui eu já descontei todos os que são, que o MDC com. Então, todos que tem o P1 até o n. Agora, eu não vou contar esses números nunca mais. Por quê? Porque agora eu tenho um número que não que desconta esses números e se eu estava e um desses coeficientes tinha o P1', tá? Então é meio confuso, mas a ideia é esse número já é menor que n. Então eu não estou contando 2 vezes a mesma coisa, tá? Então isso aqui funciona.
E por que isso é tão melhor que os outros métodos que a gente viu até agora para calcular? Porque uma outra ideia que você poderia usar era, como você sabe que φ de um pk com p' é pk menos 1, p menos 1, e você sabe que φ de n vai ser igual a φ dos coprimos, eu poderia escrever o φ de n como o produto dos φs dos divisores primos de n. Porque todo divisor primo é coprimo com todo outro primo. Tipo, dois primos são coprimos entre si. E duas potências de primos são coprimas entre si também, se os primos forem diferentes. Então eu poderia escrever isso aqui como P1 na alfa 1 vezes φ de P2 alfa 2 e assim por diante. Só que isso aqui requer que eu calcule pk, que é uma operação que a gente sabe fazer logarítmico, usando FastXP, e calcular todo esse produtório. Só que usando esse método, a única coisa que eu tenho que fazer é multiplicar n, subtrair de pi. E é isso. E eu consigo calcular a função tangente. Então eu retiro essa operação de tempo logarítmico. Eu vou substituir ela por uma operação módulo, tá? Mas ainda assim vai ser um pouquinho melhor, porque o código vai ficar mais simples também. O único requerimento, que é um requerimento das duas, é que eu tenha a lista dos divisores primos de n, ok? Então, eu vou escrever o código aqui, ele vai estar disponibilizado depois também, mas tá. Ah, e uma coisa bem importante é que hoje a gente vai aprender um jeito eficiente também de achar primos, tá? Então, a gente vai conseguir fazer todas essas operações de teoria dos números de forma bem eficiente no geral. Então, eu vou chamar essa função de tangente. Tá. Então, vai ser um int tot. E ela requer a lista de primos, tá? E eu vou chamar de prim a lista de primos. Mas, enfim, vai estar no código. Então, tá. Na verdade, ela não vai retornar... Ela vai retornar... int. É isso. Tá. Então, tot de um int x, que é o número com o qual eu quero calcular a função tangente. E daí eu vou fazer para todos... Aqui eu vou pegar a lista de primos, tá? E checar se o meu primo divide ou não o número, ok? Então, eu vou usar a estrutura de C++. Isso aqui é um iterador que vai iterar pelo meu vector de primos, ok? Então, para todo z pertencente a primos, se z vezes z for maior que x, eu vou sair do loop, ok? Vou dar break. Eu vou escrever o código e depois eu explico. Se o meu número for divisível pelo primo, então se o módulo de z for igual a 0, então, enquanto o meu número for divisível pelo primo, então, enquanto x módulo z for igual a 0, eu quero fazer x é igual a x dividido por z. E depois eu vou fazer aqui minha resposta. Aqui eu tenho que fazer aqui minha resposta igual a x. Minha resposta vai ser igual a minha resposta menos resposta sobre z. Tá, eu vou fazer um dividido aqui. Dividido por z. Acaba esse if. E tá, se x for e eu retorno. Aqui eu fecho. Ah, eu já tinha que ter fechado. Espera aí. Então fecha aqui, fecha aqui.
E retorno S. Retorno S. Ok. E fecho. Tá. Ok, então o que esse código está fazendo? Ele vai estar usando a última forma que a gente viu, a do produtório, né? Eu vou iterar pelos números primos. O que é essa checagem? Uma coisa interessante sobre números primos e checagens é que assim, pensa que eu tenho um número A, tá bom? E ele é divisível, o maior primo que divide ele, P, vai ser menor ou igual, então esse é P vezes um K qualquer, tá? P vai ser menor ou igual a raiz quadrada de A. Tá? Sendo que se P é o maior primo que divide o A. Beleza? Porque pensa que A é um produto de vários primos. Tá? Vários primos. Se eu olho até a raiz de A, se eu tenho um número que é maior que a raiz de A, eu multiplicar ele por ele mesmo, ele vai ser maior do que A, né? Porque eu vou estar levando ele ao quadrado, ele vai ser maior que A. Então, é garantido que eu só tenho um primo que é até a raiz de A. Porque eu não posso ter dois números primos que são maiores que a raiz de A. Então, eu só preciso checar primos até a raiz de A, porque eu só vou ter um deles. Eu nunca vou ter dois. Beleza? E outra coisa é que divisores sempre vêm em pares. Que é essa coisa aqui. P divide A. Mas se eu sei que P divide A, eu também sei que K divide A. Porque eu faço A dividido por P. E A dividido por P vai dar inteiro. Então, se eu olho um número que é menor que a raiz de A, o outro número vai ser maior que a raiz de A. Beleza? E se eu olho um número que é menor que a raiz de A, o outro vai ser maior. Então, eu consigo achar divisores em pares. E a complexidade disso é a raiz de A. Porque eu só vou ver até a raiz de A, eu nunca vou ter dois maiores que a raiz de A. Se eu passei do raiz de A e tem um número aqui que divide ele, então eu já achei ele antes. Porque eu achei o complemento dele, por assim dizer, na divisão. Beleza? Então tá. Então, por que eu faço essa checagem? Porque se o Z vezes V for maior que X, significa que ele é maior que a raiz de X, né? Então, eu meio que uso essa lógica para dizer que eu já vou... O que acontece é que Z vai ser o número que vai sobrar, no pior caso. Ok? Z vai ser o número que vai sobrar. Mas se não, eu já olhei para todos os primos menores que Z. Meu X está diminuindo a cada iteração, vocês percebem aqui, né? Eu pego o primo, e enquanto ele for módulo zero, eu faço que ele é igual a dividido por Z. Então aqui só vai me sobrar um número no final, um número primo. O último maior primo, e só sobrou um número que vai ser igual, né? Porque eu tirei o último que não é o maior, já que isso aqui está ordenado, ok? Então essa linha é meio confusa, mas tá aí exatamente para o caso onde só sobra um número primo. Se x módulo z for igual a zero, o que eu vou fazer? Esse número é divisível por z. Então esse é um número primo que divide meu n. Então tem que lembrar lá do produtório. Eu quero todos os primos que dividem n. Então, enquanto esse número dividir o meu x, eu vou fazer que x é igual a x dividido por z. Porque eu quero tirar todas as potências desse número. Todas as potências. Por quê? Porque eu só quero fazer essa operação uma vez. No meu produtório, eu só multiplico por n vezes 1 menos 1 sobre pi. Eu só faço isso uma vez. Então, se esse número aparecesse mais vezes, eu teria um problema. Porque eu não vou estar diminuindo o meu número suficientemente. Ele vai sobrar demais. Porque agora que eu já fiz essa operação uma vez, eu não vou querer repeti-la nunca mais. Então, enquanto eu conseguir tirar ele, eu faço que ele é dividido por z. Tá? Para tirar todas as ocorrências do primo do meu número. E eu faço que a minha resposta, então a resposta à função totiente, vai ser a minha resposta anterior menos a resposta sobre o primo. Que é exatamente isso aqui. O answer vai ser uma coisa iterativa.
em que eu vou ter vários índices e answers. Eu vou ter answer 1, answer 2, answer 3 e assim por diante. E esses números são construídos pegando o anterior e multiplicando por 1 menos 1 sobre P e mais 1. Então, esse aqui seria o meu answer 0. O meu answer 1 vai ser answer 0 vezes isso. Então, aqui fica answer menos answer sobre P e mais 1. Que é exatamente essa linha aqui. Answer igual a resposta é a resposta anterior, né? Então, a última resposta que eu calculei, menos a última resposta que eu calculei dividido por Z. Beleza? Então, eu estou fazendo exatamente aquele produtório gigante. Aqui. Ok, passei por todos. Achei um primo que o quadrado dele é maior que x. O que isso implica? Isso implica o quê? Eu já tirei todos os outros primos, né? Todos os outros primos. Se eu tenho um primo que ao quadrado é maior que x, lembre de novo o argumento da raiz quadrada. Se ele é maior que a raiz de x, então porque isso aqui implica que ele é maior que a raiz de x, né? É só eu tirar a raiz dos dois lados. Isso faz com que ele só apareça no máximo uma vez. Tá? Então, aqui eu checo se x é diferente de 1. Se x é diferente de 1, significa que sobrou alguma coisinha aqui no x que é um número primo. Por que é um número primo? Porque eu já tirei todas as ocorrências de primos. Todas. Todas. Se aqui sobrou um número primo, se aqui sobrou um número, eu sei que esse número é o resultado de tirar todos os primos e só sobrar ele, porque senão essa checagem seria falsa. Porque eu teria, se o z tivesse aqui ainda, então eu teria pelo menos 2 z's, né? Se não fosse só um, teria z, pelo menos z ao quadrado, e essa checagem seria falsa e eu tiraria ele aqui. Então isso só vai acontecer quando sobrar um número primo aqui. Porque se tiver 3 z's, por exemplo, z ao cubo, de novo, isso aqui, essa checagem vai ser falsa e ele vai fazer essa linha de código. Ok? Então isso só vai acontecer se sobrar um número primo aqui. E por isso eu consigo fazer isso aqui, que answer é menos igual answer sobre x, que é exatamente isso aqui, né? E eu sei que x é o primo agora que eu quero, que sobrou. Então pronto, eu retorno o answer. E acabou, eu consigo calcular a função tochange. Eu não tive que fazer nenhuma exponenciação, e a única operação mais custosa que eu fiz aqui foi o módulo. Mas que ainda assim pra gente é muito eficiente. Ok? Então tá. Então isso é a função tochange. E por que a gente está falando sobre a função tochange? Porque essa função tochange vai ser útil para um teorema de inverso modular. Lembra que eu falei da coisa do que nos inteiros eu não tenho a divisão, eu tenho multiplicação por inverso multiplicativo? No conjunto de módulos que eu tenho, eu também pode ser o caso onde eu tenha dois números, então A vezes B, tais que eles são congruentes a um módulo N. Tá? E eu vou dizer que B é A menos 1, que é o inverso modular de A. Ok? Então, agora a gente vai aprender as condições de existência desse inverso modular. Tá? Por enquanto, alguma dúvida? Em alguma coisa aí? Como usar a caneta preta? Tá, eu vou tentar. É que eu não sei se ela tá funcionando direitinho. Tá meio fraca. Mas eu vou tentar. Ok. Se pá na gravação vai ficar horrível isso aí. Espero que não. Então tá. Então, o primeiro método que eu vou mostrar para achar o inverso modular é usando o teorema de Euler. Tá? A gente vai ver dois teoremas, que é o teorema de Euler e o teorema de Fermat. Mas o teorema de Fermat, na verdade, é só meio que um subcaso do teorema de Euler. Então, o teorema de Euler me diz o seguinte. Euler. Que se eu tenho A elevado na φ de n congruente a 1 mod n, isso implica... Peraí. Tô me precipitando aqui. Tá. Blá. Peraí.
Caralho. Tá. Eu tenho que A e N são MDC de A e N é igual a 1, tá? Então eu tenho dois números coprimos. Isso é necessário. Porque se esse número for divisível por N, percebem que isso nunca vai ser 1, né? Sempre vai ser 0. Porque esse valor aqui, elevado num múltiplo de N, vai dar sempre um múltiplo de N, então uma hora vai dar 0. Ok? E tá, então eu preciso dessa condição. E eu tenho que isso aqui é verdade. Esse é o teorema. Tipo, é simplesmente isso. Esse é o teorema, tá? Esse é o teorema de Euler. Acabou. Mas o que eu quero achar são inversos modulares, né? Então como é que eu acho um inverso modular a partir disso? Bom, é relativamente simples. Eu só vou manipular um pouquinho esse teorema. Se A de φ de n, isso é um que? Um φ, tá? φ de n, é congruente a 1 módulo n, isso implica que A vezes A φ de n menos 1 é congruente a 1 módulo n. E aqui é exatamente essa forma aqui, né? É um A vezes B, então B é o inverso modular de A. Então, A φ de n menos 1 é o inverso modular de A em n. Então pronto, achei o inverso modular. Tá? Eu não vou provar esse teorema, porque foi o Euler que fez, né? E o Euler é inteligente demais para mim. Então eu não vou tentar provar uma coisa que ele fez. Mas aqui a gente já tem um jeito de achar inverso modular, que o único requerimento dele é que A e N sejam coprimos. Ok? Esse teorema tem um caso um pouco especial, que é o caso em que N é primo, tá? Então, se N igual a P e P é primo. Porque quanto que a gente sabe já que é a φ de um número primo? P menos 1. Então, se P é primo, eu tenho que A, e de novo, essa condição tem que ser necessária, tá? Então, A elevado na P menos 1 é congruente a 1 mod P. Isso implica o quê? Que A vezes A na P menos 2 é congruente a 1 mod P. Isso implica que A P menos 2 é o inv mod de A em P. Então, esse aqui é só um subcaso do teorema de Euler que facilita um pouco quando eu sei já que meu P é primo. Tá? Porque daí eu simplesmente pego o que é A elevado na P menos 2. E, de novo, essas operações de A elevado numa coisa, a gente sabe fazer em tempo logarítmico usando o FastXP. Então, a gente faz isso em log, calcula isso em log. Então, achar esses versos modulares é uma coisa que a gente consegue facilmente em tempo logarítmico. Aqui, eu tenho que considerar também a complexidade da minha função totient, né? E é isso. Mas aquela função totient é bem rápida. Tipo, vocês podem usar ela bem livremente, que é difícil que ela vá ser um problema no código. Então, tá. Então é isso. Tipo, o inverso modular é basicamente isso só. Mas uma coisa interessante, que é o de por que eu preciso dessa condição, é pensar o que isso implica, né? A gente já viu antes, pelo teorema de Bezout, que o quê? Que existe um x e um y, tal que AX é igual a 1, né? Então, se eu isolar o NY, eu tenho que 1 menos AX é igual a NY. Se eu tirar módulo N dos dois lados, isso aqui fica 0, né? Então, isso é congruente a 1 menos AX mod N. E eu já vi que a soma e equivalentemente a subtração eu posso aplicar ela dos dois lados da aritmética modular, né? Então isso implica o quê? Isso implica que eu vou somar AX dos dois lados, então AX é congruente a 1 mod N. Então é por isso que essa condição é necessária. Porque o único jeito de eu ter inteiros x e y tais que essa equivalência seja de verdade é se o MDC deles for 1. Porque senão eu estaria em contradição com o teorema de Bezout. Eu conseguiria achar um x e y tais que isso é 1, mas eles não têm o MDC 1. Então contradiria o teorema de Bezout, então é uma condição necessária.
Então, para ver como tudo meio que se conecta nesse mundinho de álgebra modular e números inteiros, né? Então é isso. Essa é a condição de existência para poder ter inverso modular, tá? Então, ok. Agora, a gente vai fazer o crivo de Erastótenes, tá? Que é o jeito que a gente vai usar para achar números primos. E esse é um algoritmo que eu não vou escrever, porque ele está muito difundido na internet e tal. E, bom, eu só vou falar otimizações dele, a lógica e otimizações por trás dele, para deixar ele um pouquinho melhor. Então tá. A ideia do crivo de Erastótenes é achar exatamente aquele vetor de primos que a gente precisava para a função totient. Mas eu não preciso necessariamente usar ele para a função totient, né? Eu posso usar ele para qualquer coisa, porque são números primos. Números primos são bem úteis. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Pensem que eu começo com um vetor bem grande, tá? Que marca todos os meus números. O 0 não, porque a gente sabe que 0 não é primo, né? Mas vai marcar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, tá. Assim por diante. No meu vetor, o que eu vou querer guardar é se o número não é primo. Na verdade, é um vetor meio confusinho assim. Porque eu quero achar primos, mas se ele for primo, eu vou marcar ele com 0. Tá? E se ele não for primo, eu vou marcar ele com 1. Então, o que eu vou fazer? 1 eu vou ignorar, porque eu não preciso olhar para o 1. Eu sei que o 1 não é primo. Então, vou botar 1 aqui no 1, por exemplo. Então, eu estou iterando por números inteiros, tá? Como a gente já viu aquela relação da raiz quadrada, eu consigo achar, basicamente, se eu tenho um número n, eu só preciso olhar para todos os primos. Então, eu só preciso ver primos menores ou iguais a raiz de n, né? Como eu preciso de um vetor para dar esses primos, mas eu só preciso olhar para primos até a raiz de n, porque no máximo eu só tenho 1, então isso segue que eu consigo fazer um crivo até n sendo mais ou menos 10 na 16. Mas uma estimativa melhor é até... Porque isso a raiz quadrada disso dá 10 na 8, né? Mas uma estimativa melhor é 10 na 12, por causa da complexidade do crivo e afins. Então, a gente consegue guardar até primos na 10 na 6, mais ou menos, tá? Tem otimizações melhores ainda, mas a gente não vai ver elas aqui. Então, a gente vai assumir que a gente está vendo até mais ou menos 10 na 6. Então, eu vou ter 10 na 6 primos. 10 na 6 primos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o número 2. No início, todo mundo vai ter marcado como 0. Então, todo mundo vai ser um número não primo, por assim dizer. Ou primo, né? Porque os primos são 0. Então, o que eu vou fazer? Eu olho para o 2 e eu vou olhar para todos os múltiplos de 2. Por quê? Porque eu sei que se um número é múltiplo de 2, então ele não é primo. E daí eu olho para esse número e eu marco ele com 1. Eu olho para esse número, eu marco ele com 1. Eu olho para esse número, eu marco ele com 1. E daí, ok. Marquei todos até o número que eu quero. Então, até a raiz de n. Marquei lá. Pronto, acabou. Foi a primeira iteração. Quantos números eu marquei aqui? Eu marquei basicamente todos os números pares, né? Então, eu fiz raiz de n sobre 2, mais ou menos. Agora, eu vou olhar para o 3. O 3 começa com 0, né? Porque todos começam com 0. E 3 não é múltiplo de 2. Agora eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz para o 3, para o 2. Olha para todos os múltiplos e vai marcando eles como 1. Aqui eu 9, 1. 12, 1. E assim por diante. E eu faço isso até o raiz de n. Então aqui eu fiz mais ou menos raiz de n sobre 3. Tá? E eu vou repetindo isso. O 4, eu já vi que ele tem 1. Então eu já olhei para ele. 1 seria basicamente eu já olhei para ele antes. Então ele não é primo, porque algum primo já marcou ele. Então eu só ignoro. Agora vejo o 5. O 5 está com 0 ainda. Eu vou ter que olhar agora para todos os múltiplos de 5. Então eu vou ver o 10, 15, 20 e assim por diante. E isso vai dar mais raiz de n sobre 5. Assim por diante. Tá? Então dá para ver que a complexidade desse algoritmo vai ser raiz de n vezes uma coisinha relacionada com o número de primos que eu tenho até n, né? Então vezes um númerozinho aqui, fizinho, sei lá.
constante. Tá? Constante qualquer. Então, é uma complexidade relativamente boa. Porque tá com cara de ser um phi de n mais uma constante. Obviamente não é constante, né? Porque esse número depende de n. Quanto maior meu n, mais primos eu vou ter. Mas existem valores limitantes para a quantidade de primos que eu tenho até um certo número. Então eu consigo limitar essa constante por algum valor. Tá? A gente não vai ver isso, mas o que importa é, esse algoritmo é eficiente. Então esse algoritmo é um algoritmo rápido, que em problemas de achar primos, vocês vão querer usar ele. Por quê? Porque toda vez que eu vejo um número e ele está com zero, percebam que eu estou fazendo ele ordenado, né? E na função totient a gente usava ele ordenado também. Não precisava, mas a gente usava. Na verdade precisava por causa do ZVZ, mas enfim. Então precisava. Então, toda vez que eu vejo um número com zero, eu posso botar no meu vetor de primos e dar pushback. PB, né? A famosa macro de PB e no P que eu estou olhando. E daí eu vou construindo meu vetor de primos. Tá? Esse algoritmo é bem fácil de codar, tá? Só com essa intuição aqui você já consegue codar. Mas tem jeitos de melhorar ele e deixar ele um pouquinho mais rápido. E, eventualmente, num problema ou outro, isso pode ser útil. Por quê? Essa é uma ideia que é bem parecida com as ideias que a gente já usou na função do totient, que é, se eu olho para um primo e eu tiro todo mundo, que é múltiplo dele até meu n, então, de novo, o n é igual a um primo vezes k, percebam que esse k aqui tem um fator primo que não é p. Então, se eu tirasse tanto p vezes k quanto p' vezes k', eu tirei a mesma coisa duas vezes. Aqui, eu posso tirar a vantagem do fato que eu estou olhando para os primos em ordem para não olhar para coisas repetidas. Porque quando eu olhei para o 3, eu olhei para o 6 também. Quando eu olhei para o 5, eu olhei para o 10 também. Que são todos os números que eu olhei quando eu olhei para o 2. E a outra coisa que eu sei é que todo número par, eu não preciso marcar ele, né? Porque se ele é par, eu já sei que ele é par. Tipo, eu nunca vou me perguntar, o número 6 é par. Porque é só, sabe, 6 módulo 2 é igual a 0. Então, é par, não é primo. A menos que seja o 2. O único primo par é 2. Então, com essas duas otimizações, eu consigo tirar esse fator, que é, de longe, o maior fator dessa série, né? Não de longe, mas é consideravelmente maior que todos os outros temas dessa série. E, com a otimização de não olhar para coisas repetidas, eu ainda vou tirar vários termos aqui que vão tirar esse sobre 5. Porque agora eu não vou olhar para, sei lá, pro... um exemplo bom é, deixa eu ver, um múltiplo de 5 de 15. Eu não vou olhar para o 15, porque eu já olhei para ele. E como é que eu faço essa otimização? Para os números pares, ao invés de andar de 1 em 1, eu posso simplesmente começar do 3 e andar de 2 em 2. Por quê? Porque esse número vai ser sempre ímpar. Então eu nunca vou olhar para um número par. Então agora eu já tirei metade dos números que eu poderia olhar. Então eu sei que eu não preciso olhar para o 2, porque eu sei que o 2 é primo, e eu sei que eu não preciso olhar para nenhum múltiplo de 2. Então eu posso simplesmente ignorar isso e fazer um loop, onde ao invés de iterar por todos os números, eu começo o meu i0, sei lá, o meu j0, que eu já estou usando aqui, né? E aqui vai ter um i, que vai começar com 0, e daí eu simplesmente somo i mais 1 toda vez. E eu faço que j vai ser isso aqui depois. Beleza? E a próxima otimização, para não olhar para ninguém que eu já olhei, eu posso simplesmente olhar para os números que só são da forma p na k. Porque se ele não é da forma p na k, significa que ele é p vezes um primo que tem um fator que não é k. E esse fator vai ser menor que p. Então um p'zinho que é menor que p. Porque pensa que o 5, quais são os múltiplos de 5? Né? Vai ser 5, 10, 15, 20, 25. Esse número é divisível por 2. Esse número é divisível por 3. Esse número é 4, que é divisível por 2 também. E esse número é o primeiro que aparece, que não é divisível por nenhum outro primo. O primeiro que vai aparecer, que não é divisível por nenhum outro primo, é exatamente eu vezes eu mesmo. Por quê? Porque se eu estou sendo multiplicado por uma coisa menor que eu, essa coisa é divisível por um primo menor que eu. E como no meu crivo eu vou em ordem, então eu com certeza já olhei para ela. Aqui eu olhei quando eu olhei para o 3.
aqui eu sei que é par, e aqui eu sei que é par. E qual é o próximo que eu teria que olhar? O 6 eu teria que olhar? O 6 vezes 5? Não, porque eu já olhei no 3 também. Então o próximo que eu teria que olhar é o 5 vezes 5 vezes 5. Na verdade é o 7 vezes 5, né? É o 7 vezes 5. Porque o 5 vem antes do 7. Então eu teria que olhar para o 7 vezes 5. Mas o próximo eu teria que olhar para o 9 vezes 5. O 9 vezes 5 é. Então assim, essa otimização, ela simplesmente, ao invés de começar olhando para todos os múltiplos, eu começo olhando do P vezes P. Então a segunda otimização que a gente faria é, quando eu vou marcar na minha tabela os primos, eu vou fazer aqui, eu vou marcar na tabela por um L, então que L é igual a P vezes P. E eu sei que esse número é ímpar, né? Então eu posso fazer que L é igual a L mais 2 vezes P. Ok? Então, essa otimização eu posso fazer. E isso também vai reduzir todo mundo de mim. E quando o P é muito grande, isso vai fazer uma diferença boa. Porque eu vou conseguir tirar até raiz de n termos, né? Porque o último primo pode ser raiz de n. Então, não, na verdade não, mas enfim. Mas é uma otimização, e é uma otimização razoável. E esse é um código bem simples de fazer, tá? Só com isso vocês já conseguiriam codar. Porque é só criar o seu vetor e fazer dois fors. Um for que itera pelos números, que a gente pode usar essa otimização, e o outro for que vai iterar pelos múltiplos dele, usando essa otimização. E é isso. Acabou a aula. Alguma dúvida? Tá, os problemas, a gente vai ter a planilha lá, e vocês devem ser capazes de resolver a maior parte dos problemas de teoria dos números, exceto a questão de Diofantinas, são coisas que a gente não tratou, a gente talvez trate uma aula futura, e tem outros tópicos de matemática que a gente talvez traga um dia pra vocês também, tipo combinatória e coisa assim. Mas é isso, alguma dúvida? Tá, valeu.